A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós comentaremos a lição de número 5, Adultos, que tem como título Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico das lições bíblicas deste trimestre, a qual estamos estudando o apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo, amém? Então vamos dando prosseguimento e hoje comentaremos a lição de número 5, que vai falar sobre a mensagem do apóstolo Paulo. Que mensagem era essa? Era Jesus Cristo e este crucificado, amém? Então vamos lá, o texto áureo encontra-se no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Verdade prática. O Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao 25, e no livro 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Amém? Então vamos dar início à nossa lição de número 5, Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Na lição anterior, meus amados irmãos, nós estudamos sobre a vocação do apóstolo Paulo, a vocação, aquela chamada que ele teve para ser um apóstolo de Cristo, não no sentido estrito, porque Paulo não fez parte do colégio apostólico que só faziam parte apenas os 12, e ele bem sabia disso, porque lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, no início ali dos versículos, ele fala que Cristo apareceu aos 12, apareceu a Tiago e depois a ele, ou seja, ele não se inclui entre os 12, porque ele sabia que os requisitos para ser um dos 12 era de ter andado com Cristo desde o seu batismo, desde o seu chamado no seu ministério, quando ele estava aqui na terra, como Deus encarnado até o dia que ele foi ascendido aos céus. Então Paulo sabia disso e devido a isso ele não toma para si, ele não entra entre os 12, porque os 12 é um caso à parte, é o colégio apostólico de Cristo, que andou com Cristo, que viveu com Cristo enquanto Cristo estava aqui na terra. E Paulo bem sabia disso. E o chamado dele para apostolado é um chamado geral, porque ele tinha o dom de apóstolo, um dom de plantador de igrejas, que vai ser uma lição mais para frente, a qual nós estudaremos. E vemos que ele tem sim essa vocação, foi chamado por Cristo para ser o apóstolo dos gentios e ele começa o seu ministério, mas para ele começar seu ministério ele tem que ter um ponto, tem que ter um norte, tem que estar norteado através de sua mensagem, porque tudo aquilo que ele tinha aprendido na lei dos fariseus, na lei do judaísmo, não coadunava com o que agora ele havia recebido, mas observe que ele não despreza todo aquele conhecimento, porque ele estava apenas direcionado de forma errada, meu irmão. O direcionamento, o norte que Paulo tinha, não coadunava com aquilo que Cristo veio fazer. Por isso, quando Cristo marca o encontro com ele, ele é direcionado ao caminho, ao norte, ao rumo certo. Aí ele vem e entende qual deve ser a mensagem a ser pregada, a mensagem a ser transmitida. E a mensagem era esta: Jesus Cristo e este crucificado. Que isto, para Paulo, antes de sua conversão, era um escândalo. Era algo inigualável de se acontecer. Nunca que iria passar na mente de um judeu, doutor da lei, rabino, conhecedor das leis mosaicas, de que o seu Cristo, o seu Messias, é o que foi morto, crucificado. Mas isso adentra no coração de Paulo, meu irmão, para que ele entenda que a mensagem da cruz é essa: Cristo Jesus e este crucificado. Esta era a centralidade da pregação de Paulo. Paulo, quando ia pregar, ele mesmo falava: eu não fui ter convosco em palavras persuasivas de sabedoria humana. Ele fala para os coríntios: não, eu não fui com palavras sublimes
de sabedoria humana, mas eu fui pregar a vocês, meu irmão, palavras de poder, palavras de Cristo, e Cristo, este Cristo crucificado que ressuscitou ao terceiro dia. E Paulo fala muito bem claro isso para mostrar, meu irmão, que esse é o ministério de pregação. Esse era o ministério para o qual Cristo tinha chamado ele. O que era escândalo foi outrora escândalo para ele. Hoje não era escândalo mais, mas era a palavra de vida. E ele fala isso, que os judeus pedem um sinal e os gregos pedem sabedoria, mas nós pregamos a Cristo. E este crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Era isso que Paulo estava levando para os gentios e os judeus e todos quanto ele alcançava com a sua pregação, com a sua voz. E era isso mesmo, esse ministério, essa centralidade da pregação de Paulo era Cristo crucificado. Meu irmão, isso é coisa rara hoje em dia, você ouvir uma pregação de falar que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e está vivo. Não se ouve mais. As mensagens hoje são mensagens apenas voltadas para o ego do ser humano. E quando não é voltada para o ego do ser humano, é a mensagem que vai atrair pessoas para a pessoa que está falando. Ou seja, a pessoa hoje não tem mais, meu irmão, consciência daquilo que está fazendo, porque ele deixa de fazer aquilo que é a vontade de Deus, a mensagem de Deus, para trazer mensagem que agrade homens. Se não agrade a plateia, agrade os líderes. Quando não agrada os líderes, para agradar os liderados, mas tem que ser mensagem aprazível, que as pessoas se sintam bem, se sintam aconchegadas, se sintam acolhidas, e o evangelho vai perdendo a sua essência, ou seja, não vai pregando mais a mensagem de Cristo, que Cristo vem falar ao apóstolo Paulo, e Paulo entende bem esta mensagem, ele vai pregar aos judeus e convencer os judeus que Cristo, aquele que foi morto, pregado numa cruz, este é o Messias que veio para restaurar a nação de Israel. Só que eles não entenderam que a mensagem e a missão de Cristo aqui era implantar o seu reino, porque o reino de Cristo, Cristo falou, não é deste mundo, porque se fosse deste mundo, os seus anjos viriam e tirariam, não deixariam ele passar por aquele opróbrio que ele passou por cada um de nós, que é morrer, e morrer na cruz, pregado no madeiro, meu irmão. Ele se fez maldição por nós, e isso o apóstolo Paulo começou a entender e compreendeu, internalizou isso, e agora começou a levar a mensagem de Cristo, que é a mensagem que salva, a mensagem que cura, que liberta, que ele batiza o homem e leva o homem para o céu. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo. Cristo é a mensagem, este crucificado, para que os judeus e os gentios entendessem que Cristo pagou o preço, e o preço foi o preço de sangue, porque ele nos comprou, nos lavou, nos santificou e nos remiu com a lavagem do seu sangue remidor, porque Cristo nos remiu de todo o pecado, e hoje nós estamos livres, libertos do laço do passarinheiro, libertos, meu irmão, das garras das trevas, e hoje estamos na luz, andando em Cristo, e esse Cristo crucificado. E a única coisa que Cristo, que Deus levou dos homens para o céu, sabe o que foi? Você pode perguntar isso na sua sala. Teve uma coisa, qual a única coisa que Cristo levou dos homens aqui na terra? Sabe qual foi, meu irmão? A única coisa que Cristo levou desta terra está lá no céu e está onde ele estiver com ele. As marcas da cruz, porque foi o homem que fez aquelas marcas na cruz, e ele está com aquelas marcas, meu irmão, para mostrar que ele morreu, ressuscitou e está à destra de Deus Pai, intercedendo por mim e por ti, porque ele é a propiciação pelos nossos pecados. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículo 2. E ele é a propiciação de nossos pecados, e não somente dos nossos, mas o de todo o mundo, porque ele morreu, meu irmão, por todos. A extensão da expiação de Cristo, ela é ao mundo inteiro. Ele morreu por todos, é isso que ele fala. E isto, meu irmão, está gravado em suas mãos. Nos seus pés estão as marcas do prego que os transpassaram para pregar naquela cruz. Então isso foi a única coisa.
A única coisa que Cristo levou para o céu, daqui da terra, dos homens, foram as marcas da cruz, que foram feitas pelos homens, meu irmão. E Cristo pagou esse preço por mim e por ti, para que hoje nós possamos estar aqui anunciando e levantando o estandarte que a pregação tem que ser Cristo crucificado, que ressuscitou e está à destra de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. Essa é a mensagem que Paulo pregava, era a palavra da cruz, que é loucura. E Paulo fala: tomara que Deus salve os crentes pela loucura da pregação do evangelho. Porque em sua época, minha irmã, era uma época que a gente viu no início desse trimestre, que era uma mistura, uma miscigenação de cultura naquela época. Era a cultura que estava divina ali da Grécia, cultura romana, e pegou toda aquela cultura que vinha dos impérios anteriores, quanto da Pérsia, Babilônia, Medo-Pérsia, tudo aquilo estava englobado naquele círculo cultural ali que o apóstolo Paulo estava incluído. É como nos dias de hoje, minha irmã, você falar que o Cristo Todo-Poderoso foi o que morreu no madeiro para dar vida para cada um de nós. Existem pessoas que acreditam que é loucura, porque para o mundo isso é loucura. Isso não é sabedoria. Por isso Deus fala, a sabedoria do mundo é loucura para Deus. É vã. Porque eles não compreendem a coisa do espiritual. Mas só quem compreende as coisas espiritual, meu irmão, é quem tem o Espírito de Deus. E quem é que tem o Espírito de Deus? É os crentes. Por isso os crentes entendem tudo e por ninguém é discernido, porque ele é um homem espiritual. Ele compreende as coisas espirituais, porque ele compara as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ele discerne tudo bem, meu irmão. Porque quem tem o Espírito de Deus? Porque o Espírito de Deus, ele perscruta todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Mas nós temos o Espírito de Deus. Então, se nós temos o Espírito de Deus, nós temos a mente de Cristo, meu irmão. Então, nós pensamos como Cristo, raciocinamos como Cristo e entendemos que a mensagem da cruz é mensagem de salvação, é mensagem de poder, é mensagem de libertação. E o apóstolo Paulo tinha essa centralidade na sua pregação. Era pregar a Cristo, e este Cristo ressurreto, livre de toda maldição, meu irmão. Era um Cristo que foi puro, como a Bíblia fala. Foi levado ao matadouro, um cordeiro sem mácula, sem pecado, mas ele se fez maldição por nós. Por isso a palavra de Deus nos fala em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meu irmão, Cristo que fez isso por nós. Então essa era a centralidade da mensagem do apóstolo Paulo. Jesus Cristo e este crucificado. Que possamos, meu irmão, através dessa lição, fazer com que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento que a mensagem de Cristo é a cruz de Cristo, a cruz, o Cristo crucificado, porque ele morreu, ressuscitou, está à destra de Deus Pai. E existem algumas expressões-chave, meu irmão, o autor vai falar nessa doutrina do apóstolo Paulo. E as três expressões que sintetizam essa doutrina, a gente chama de doutrina paulina, porque elas estão na essência do pensamento do Novo Testamento, são essas expressões: o Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Essa parte vai falar sobre o Evangelho de Cristo, está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, vai falar sobre o Evangelho de Cristo. E essa palavra, meu irmão, Evangelho, como o autor da lição nos fala, ela não só aparece nos 4 evangelhos, que no caso seria Mateus, Marcos, Lucas e João, não, como também nos escritos de Paulo. Ela aparece, por isso é uma expressão chave. O evangelho era o termo central da teologia de Paulo. Das muitas vezes em que esta palavra foi citada no Novo Testamento, meu irmão, 54 vezes a encontramos nas cartas de Paulo. Ela aparece 76 vezes no Novo Testamento. E dessas 76 vezes, 54 encontra-se nas epístolas, nas cartas de Paulo.
E evangelho significa o quê, meu irmão? É uma palavra bastante conhecida, a gente sabe, é boa nova, boa notícia que se leva às pessoas. E Jesus ordenou isso, que se levasse as boas novas da sua doutrina a toda a criatura. Paulo sempre identificava a sua pregação como um evangelho de Deus. Em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, ao qual nós citamos, Paulo apresentou o evangelho como uma manifestação do poder de Deus, meu irmão. Era isso que o apóstolo Paulo pregava. Então, essa expressão é uma máxima na doutrina do apóstolo Paulo, na teologia paulina. É o evangelho de Jesus Cristo. Essa é a primeira expressão. A segunda expressão é Cristo crucificado. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, que ele fala: mas nós pregamos a Cristo crucificado. Então, meu irmão, sem dúvida nenhuma, a centralidade da cruz na pregação e ensino de Paulo é o evangelho, caracterizado em sua própria declaração: mas nós pregamos a Cristo crucificado. Martinho Lutero comparou a teologia da glória, que alguns teólogos preferiam, com a teologia da cruz. Uma vez que alguns teólogos, meus irmãos, relegaram a mensagem da cruz como algo vergonhoso. Ora, meu irmão, a teologia da cruz é aquela na qual que Deus revelou o Cristo crucificado. Para Lutero, meu irmão, a cruz não era apenas a base da salvação, era a base da autorrevelação divina, na qual se encontrava a verdadeira teologia e o conhecimento de Deus. Nós estamos falando de Lutero porque no dia dessa lição, que vai ser ministrada no dia 31, a Reforma Protestante estará completando 504 anos desde a Reforma Protestante. Então, vale mesmo a gente se lembrar nesse dia para que os alunos fiquem cientes que o dia 31 de outubro é o dia que se comemora a Reforma Protestante. Então, meu irmão, dando prosseguimento a essa segunda expressão, Cristo crucificado, então, na verdade, o centro de gravidade da teologia de Paulo está na morte e ressurreição de Jesus. Esses dois elementos da obra salvadora de Deus exercem papel decisivo como solução para o perdão dos pecados. Paulo disse aos Gálatas, capítulo 3, versículo 1, Jesus Cristo foi exposto diante dos olhos de todos como crucificado. Como crucificado. O Cristo crucificado, meu irmão, diante dos judeus, foi inaceitável. Tanto quanto foi loucura para os gentios. A crucificação, meu irmão, era para os judeus a mais degradante e vergonhosa das mortes que os romanos faziam. Porque só quem era morto na cruz era aquele que matasse pai, matasse mãe, que fosse salteador, ladrão, homicida, aquele que fosse contra Roma. E Cristo foi morto, meu irmão. Não havia nada que Cristo tinha feito que o condenasse à cruz. Mas para se cumprir aquilo que estava nas Escrituras, meu irmão, ele entregou-se a si mesmo, ele doou-se a si mesmo. E a mensagem de Paulo era essa. O Cristo crucificado, mas também ele é poderoso por isso, ele é filho de Deus e Messias prometido. E os judeus entendiam que um Cristo que é prometido, um Cristo poderoso, não, de maneira nenhuma pode ser aquele que foi crucificado pelos romanos. Eles não compreendiam, eles não entendiam. Assim como o apóstolo Paulo não compreendia, era um escárnio para ele, era coisa impossível de se acontecer, que o Messias prometido nas Escrituras era o que seria morto. Até Cristo marcar um encontro com ele e ele responder afirmativamente ao chamado de Deus para a sua vida. Por isso, Paulo entendeu pelo Espírito que o Cristo crucificado era poder de Deus e sabedoria de Deus, meu irmão. A palavra da cruz, na lógica de Paulo, era o tema dominante da mensagem do Evangelho. O mundo julgava loucura a mensagem do Messias crucificado, mas Paulo afirmava
que essa mensagem era mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. Por isso ele fala em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, é poder de Deus e sabedoria de Deus. A ideia que a cruz oferece, meu irmão, é de fraqueza e loucura. Mas para o que crê em Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. O contraste entre loucura e sabedoria é demonstrado por Paulo, quando este declara que a sabedoria deste mundo se reduz a nada, quando comparada e contrastada com a sabedoria de Deus. Meu irmão, a sabedoria de Deus, quando contrastada com a mensagem da cruz, torna-se impossível de ser reconhecida pelos ímpios. Por isso, o conteúdo de sua mensagem não era a linguagem atrativa de sabedoria humana, mas Jesus Cristo. Jesus Cristo. E este crucificado, meu irmão. E Paulo insiste que sua mensagem era uma mensagem de sabedoria. Então, essa expressão de Cristo crucificado era também, meu irmão, uma expressão-chave da doutrina do apóstolo Paulo. E, por fim, para encerrar esse ponto 2, vai falar sobre a última expressão-chave que é usada pelo apóstolo Paulo, que é o Cristo ressurreto, ou seja, Cristo ressuscitou. Como a cruz e a ressurreição de Cristo se relacionam? Estes dois assuntos, meu irmão, são tratados na teologia cristã como fatos sequentes, pois não haveria ressurreição sem morte. Para haver ressurreição, tinha que ter a morte. E Cristo morreu e ressuscitou. Por isso essa era uma mensagem também do apóstolo Paulo. Jesus Cristo ressuscitou. Não haveria importância, meu irmão, da morte de Cristo se Deus não tivesse ressuscitado. E o apóstolo Paulo fala muito bem disso. Que a nossa esperança é porque Cristo ressuscitou. Se Cristo não tivesse ressuscitado ou não existisse ressurreição, o evangelho seria vão. Então, sem a ressurreição, a cruz não teria razão de ser. Em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Cristo se Deus não o tivesse ressuscitado. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Aos Gálatas, Paulo simplesmente apresentou o retrato aberto de Jesus Cristo como crucificado. Mas aos Coríntios, ele declarou que, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Meu irmão, se Cristo tivesse apenas morrido e não tivesse ressuscitado, o evangelho seria nulo. Mas foi a sua ressurreição que anulou por completo o domínio do pecado e propiciou a nossa justificação perante o Senhor. Porque um dia, quando nós formos iguais a Cristo, porque nós seremos transformados também, nós estaremos livres do pecado. A glorificação do crente, a redenção do crente é isso, é a libertação, é a ausência do pecado definitivamente sobre a nossa vida, e isso não estará mais sobre a gente. Porque hoje nós estamos libertos da condenação do pecado, porque Cristo já nos justificou. E isso que fala de justificação é a libertação, meu irmão. Da condenação que estava sobre a nossa vida, Cristo pagou o preço. E nós hoje não estamos mais sujeitos, meu irmão, à condenação do pecado. Mas nós estamos em um corpo que comete pecado, um corpo corruptível. E por isso vem a santificação, que é isso que nos liberta da garra do pecado, porque nós estamos sujeitos ao pecado ainda. Mas quando nós ressuscitarmos aqueles que morrerem em Cristo, e nós que estivermos vivos, se Cristo vier hoje e nos arrebatar, nos transformar, estaremos ausentes em nosso corpo do pecado. Então a redenção é isso, é a ausência do pecado. Por isso o apóstolo Paulo fala isso com muita ênfase, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, o evangelho seria vão, seria nulo. Então a cruz de Cristo, meu irmão, não é somente essa importância que tem para a gente, mas além de tudo, meu irmão, essa doutrina da expiação, que Cristo morreu por todos. E a ressurreição de Cristo é o que dá sentido à cruz. É a ressurreição. Por isso o apóstolo Paulo sabia disso. Ele prega o Cristo crucificado, ele prega o evangelho de Cristo, ele prega, meu irmão, tudo isso, e também vai pregar o Cristo ressuscitado, porque é o clímax.
do Evangelho é a ressurreição de Cristo. Então, sendo a ressurreição de Cristo, que é isso que dá sentido à cruz de Cristo, este é o verdadeiro centro da gravidade da obra de salvação de Deus. É o Cristo ressuscitado. E Paulo, ao defender, meu irmão, a doutrina da ressurreição dos mortos em Cristo, ele escreve aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 a 14. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Isso é Paulo falando para os coríntios, porque naquela comunidade chegou pessoas falando que esse negócio de ressurreição já aconteceu. E eles ficavam o quê? Com medo. E eles começaram a fazer uma prática, que não é uma prática que é aprovada pela Sagrada Escritura, que é os vivos começaram a batizar aqueles que foram mortos. Ou seja, morreu um familiar meu, eu vou me batizar porque eu estou vivo pelaquela pessoa que morreu. Porque eles achavam que essas pessoas não iriam ressuscitar. E existia pessoas ainda que chegavam ao extremo que dizia que Cristo não ressuscitou. E Paulo vem chegar e falar, se Cristo não ressuscitou, a nossa esperança é vã, porque a esperança do Evangelho é essa. A esperança do crente é essa. Receber o corpo ressurreto, o corpo glorioso, o corpo em redenção, um corpo incorruptível, imortal. E o Evangelho, a essência do Evangelho é essa, meu irmão. Cristo ressuscitou. Ele é as primícias, para que se cumprisse a palavra, que ele é as primícias, ele é o primeiro, meu irmão. Ele é o primogênito, meu irmão, de todos. E depois nós seremos também arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados a encontrar o Senhor nos ares. Portanto, meu irmão, a fé que pregamos baseia-se no fato da ressurreição de Cristo. Sem ela, a fé seria vã e a nossa pregação perderia força. Portanto, a ressurreição de Jesus de entre os mortos faz parte, sim, do conteúdo central da teologia de Paulo, que dá ênfase doutrinária sobre a ressurreição de Jesus como elemento-chave para a pregação do Evangelho. A relação entre a cruz e o túmulo vazio de Jesus nada mais é que a expressão da significância da cruz. Ora, cruz e ressurreição formam uma unidade. Por isso, Cristo é proclamado como o crucificado e ao mesmo tempo ressuscitado. Então, meu irmão, tudo isso nos leva a alguns efeitos dessa mensagem da cruz. E que efeitos são esses? É uma vida num poder de Deus. E Paulo sabia muito bem disso, que ele falava. Porque o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Não ia com palavras, com sublimidade, mas pregava a Cristo, o Evangelho de Cristo, o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, que é poder de Deus para libertar as almas daqueles que estão encarcerados pelo inimigo, que estão cegos pelo inimigo, porque ele tira, meu irmão, o homem das trevas, das densas trevas, e traz para a luz e coloca iluminação em sua vida. O Espírito Santo passa a habitar dentro de seu ser, meu irmão. E a pregação de Paulo, ele entendia, ele tinha conhecimento, ele era sábio, ele era doutor, meu irmão. Mas ele, quando ia pregar a sua palavra, ele não ia com palavras de sabedoria humana, mas ele se entregava totalmente ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo agisse em sua vida, para que a mensagem fosse levada, não da forma que ele achava que deveria ser, mas como Deus assim colocava em seu coração através da instrumentalização do Espírito Santo. Ou seja, o apóstolo Paulo sabia que para a obra crescer tinha que depender unicamente de Deus. Por isso ele fala, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Ele sabia que a obra para crescer não é de acordo com a sua sabedoria, com a sua eloquência, mas era com Deus. Deus que fazia a obra crescer. Nós não temos nada, meu irmão, porque quem chama é Deus. Então,
O mérito é de quem chama e não de quem foi chamado. O mérito da obra é do dono da obra, que é Deus. E Paulo sabia disso. E ele tinha essa vida no poder do Espírito Santo. Devido a isso, ele tinha uma vida de humildade, porque ele entendia, ele dependia do Espírito Santo. E o homem, quando compreende que a obra de Deus é dependência unicamente do Espírito Santo e ele nada pode fazer, ele leva uma vida de humildade, o poder de Deus vai se aperfeiçoando, porque o que é que fala a palavra de Deus? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando Paulo clama a Deus para tirar esse espinho na carne dele, que ninguém sabe o que é esse espinho na carne dele, e Deus fala para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E era isso que o apóstolo Paulo compreendia e entendia, que aquele espinho na carne foi colocado para que ele não se gloriasse. Toda vez que ele tentava se gloriar, ele se lembrava que ele depende de Deus. Ele depende de Deus, ele não faz nada sem Deus em sua vida. Então ele levava uma vida humilde, ou seja, uma vida na dependência do Espírito Santo. Porque quando o ser humano depende do Espírito Santo, meu irmão, ele compreende que o mérito de tudo que ele faz não é para ele, a glória não é para ele, o louvor não é para ele, o elogio não é para ele, é para Deus. Tudo é para Deus. Então, meu irmão, que Deus possa fazer morada em nossos corações, para que nós possamos entender que a mensagem de Cristo é de Cristo, sim, crucificado, mas o Evangelho nos mostra que, paralelamente a isso, tem que ser junto. Cristo morreu, ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou. Então, estas duas coisas têm que andar de forma sequente, ou seja, lado a lado, pregando Cristo que morreu, mas também ressuscitou. E esta é a esperança do Evangelho. E quando o homem compreende isso, ele leva essa vida no poder de Deus. Ele leva uma vida humilde, sabendo que ele depende unicamente de Deus, depende do Espírito Santo de Deus, porque o poder de Deus ela se aperfeiçoa na fraqueza. Então, meus amados irmãos, nós assim estamos encerrando a nossa aula de subsídio dessa lição de número 5, Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir. Então, que Deus abençoe os irmãos. Não se esqueça, meus amados irmãos, de nos abençoar. Você que nos acompanha e ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, nos abençoe com a sua inscrição, meu irmão. Deixe o seu joinha, comente essa lição, nos ajude em nome de Jesus. Apenas se inscrevendo no canal, ative o sininho. Amém? É assim que você consegue abençoar o nosso canal. Não se esqueça também que na descrição desse vídeo nós temos um link que dá acesso a um teste online, teste este fácil, rápido e simples, bem como tem um link para fazer download. Aqueles irmãos que querem levar e imprimir o teste online para a sua sala de aula, pode imprimir e levar. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de subsídio do seu canal. EBD Fácil e Motivadora. Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima, se assim o Senhor permitir.